tudo bom? Meu nome é Suelen Rocha, eu sou professora de Física de vocês e hoje é a nossa primeira aula do curso de Física. A nossa primeira aula vai ser assim, só uma introduçãozinha, vai ser uma aula de nivelamento. A gente sabe que vocês têm muita dificuldade na parte matemática, às vezes o que atrapalha muito vocês não é nem a parte física, é o conceito de física. Às vezes vocês entendem tudinho, mas na hora de chegar para fazer a conta aí acaba tudo e vocês não conseguem. Então, muita gente tem muita dificuldade com alguns pontos em matemática. Então, a gente trouxe essa aulinha aqui para vocês começarem, uma aulinha de nivelamento. Aí vocês já prestam atenção, vê onde é que está a dificuldade de vocês, acompanha, tenta fazer exercícios que a gente vai colocar aqui também. Então, vai dando uma olhada para você perceber onde é que estão as suas próprias dificuldades. Então, a gente vai começar aqui, ó. Nosso primeiro conteúdo aqui vai ser potência de 10. Então, a gente pode escrever um número qualquer na forma de potência de 10. Como assim, ó? Imagina que eu tenho o número 1000. O que é a potência de 10? Imagina que eu tenho o número 1000. Eu posso reescrever ele com uma outra cara sem que ele perca o seu valor. Ele vai continuar sendo 1000, só que ele vai ter uma cara diferente, ó. Eu vou escrever 10 à terceira. É a mesma coisa, 10 à terceira é a mesma coisa que 1000, quer ver? Ó, se eu fizer assim, 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10. E o que a gente tem aqui? 10 vezes 10, a gente tem 100. 100 vezes 10, aí a gente tem 1000. Então aqui a gente prova essa igualdade. A gente pode escrever, isso aqui na verdade ficaria assim, ó. 1000 é igual a 1 vezes 10 à terceira. Como é uma multiplicação aqui, ó, eu posso excluir o 1 e eu tenho dessa forma, mas quando ele aparecer assim, eu tenho 1 vezes 10 à terceira. Então, o que é essa potência de 10? Ó? Qualquer número que eu possa escrever dessa forma aqui, a vezes 10 elevado a n, qualquer número que esteja escrito dessa forma, eu digo que ele está escrito em potência de 10. Como, por exemplo, esse número aqui, ó. Nesse caso, o meu A vale 1 e o meu N vale 3. Para que a gente usa isso aqui? Para que um negócio desse? Aqui a gente não vê muita serventia, porque eu tenho o número 1000, que é um número relativamente pequeno. Mas imagina que eu tenho 1 milhão, 1 trilhão, e aí vão aparecer vários zeros depois. Aí imagina que você tem que fazer uma divisão, você tem que fazer uma soma ou qualquer outra operação com esse número. Vai ficar chato de fazer isso, e aí é ideal que a gente reduza ele para um número que é mais fácil de trabalhar. Por isso a gente usa a potência de 10, tá? Então, às vezes a gente tem um número muito grande, mas às vezes a gente também tem um número muito pequeno. Olha aqui, ó. Imagina que a gente tem 0,0003. A gente também pode escrever ele em forma de potência de 10 e deixar ele com uma cara melhor, de uma forma melhor para eu trabalhar. Como é que isso aqui vai ser escrito? E já já eu vou mostrar para vocês como que determina. Por que ali ficou 3? Olha aqui. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar aqui, ó, um menos 6. Então, você já vai percebendo a diferença. Isso aqui é a mesma coisa, ó, que 1 vezes 10 a menos 6. Então, agora eu tenho um número muito pequeno escrito em potência de 10. O meu A vale 1. Opa, aqui é um 3. Na verdade, era para ficar esse 3. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, igual a 3 vezes 10, e aqui é 3. Nesse caso, o meu A vale 3 e o meu N vale menos 6. Agora, vamos entender por que eu coloquei o menos 6, por que ele está 3, por que está positivo e negativo. Então, olha só, eu vou apagar aqui rapidinho para vocês e a gente volta com o quadro. Ó, então, vamos lá. O que define o númerozinho que vai ficar lá no expoente? Ó, vamos só reescrever aqui como é a forma de um número, como é a cara de um número quando ele está escrito em potência de 10. É assim, ó. Então, agora vamos imaginar aqui o 1000 que eu coloquei para vocês ainda agorinha. Por que ele ficou 10 à terceira? Como que eu sei para colocar direto isso aí, ó? A primeira coisa que você tem que fazer para escrever um número em potência de 10, identifica onde está a vírgula. Então, a vírgula está aqui, ó. Acabou o número, vírgula, 0. Beleza, achou a vírgula. Aí, o que você vai fazer? Eu quero deixar aqui, ó, o número 1. Quero que o meu A seja igual a 1. Então, já vai ficar aqui, ó, 1. Esses zeros, para que fique só 1, esse zero tem que sumir. Mas ele vai para algum lugar.
ele vai aparecer aqui, ó, na potência de 10. Então, eu escrevi o que era 1000, agora eu deixei só 1. Para eu fazer isso, eu preciso acompanhar ele com a potência de 10. Aqui eu tenho a base 10 e aqui o expoente. O que vai determinar esse N? A vírgula está aqui, ó. Para que fique 1, que é 1,0, quantas casas a gente precisou andar a vírgula? Aí a gente vai contar, ó. 1, 2, 3 casas. Então, eu coloco aqui 3 casas. Para onde a gente andou? Para a esquerda. Quando a gente anda a vírgula para a esquerda, a gente coloca um positivo. Então, por isso que o 1000 fica 1,0 vezes 10 a terceira positivo. Como é positivo, a gente não precisa deixar o sinal lá. Então, vai ficar 1,0 vezes 10 a terceira. E o outro que eu coloquei para você também, 0,00003, eu acho que eu coloquei assim. Olha só como é que vai ficar. Primeiro, eu quero que fique o 3. Então, vai ficar, o meu A vai ser o 3, aí vai ficar vezes 10, elevado a um N. Que N vai ser esse? Vai ser quantas... Primeiro, para onde eu preciso levar a vírgula para que apareça um 3? Para que fique 3,0. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ficar assim, ó, 3,0. Então, eu andei 6 casinhas. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6 casas. Para onde eu andei? Diferente do 1, eu não andei para a esquerda, eu andei para a direita. Quando eu ando para a direita, esse sinal aqui, ó, fica negativo. Então, a gente tem 3,0 vezes 10 a menos 6. Então, perceba que a gente escreveu um número em potência de 10 é nada mais do que a gente mexer, a gente brincar com essa vírgula aqui do número e deixar ele com um A menor ou um A maior. Eu poderia também reescrever esse 1000, tenho aqui, ó, 1000. Eu poderia deixar um A não com 1, poderia deixar 10, ó. 10 vezes 10, aí qual que ficaria o meu número nesse caso? Olha, para deixar 10, a vírgula estava onde? Lembra? Tá aqui, vírgula 0. Quantas casas eu preciso andar para que fique o A igual a 10? Preciso andar 1, 2. Chegou aqui, ó, já vai ficar 10,0, eu já tenho o que eu preciso. Então, 10,0 vezes 10, aí voltando aqui, ó, nós andamos 1, 2 casas para a esquerda. Para a esquerda é positivo, então vai ficar 10,0 vezes 10 ao quadrado. Simplesmente isso, tá? Eu vou passar aqui, vou apagar o quadro aqui também pra gente. Ó, então vamos fazer alguns exemplos aqui e deixar alguns números escritos em potência de 10. Olha só. Primeiro, letra A, vamos vir pra cá. Letra A, o número é 23.456. Ele quer que eu escreva de forma que o Nzinho lá em cima fique igual a 2. Então, eu vou ter que escrever um número aqui e vai ficar, ó, uma potência base 10 elevado a 2. O que eu preciso mexer aqui para que o expoente lá fique 2? Olha o que a gente viu. Se eu mexo para a esquerda, então eu coloco um maisinho lá no expoente. Se eu mexo para a direita, eu coloco um menos. O número, vou reescrever aqui para você lembrar, 10AN. Esse Nzinho, o valor dele, depende do quê? Do número de casas que eu ando a vírgula. Então, se eu tenho 23, 4, 5, 6, e eu quero que apareça um 10 ao quadrado, eu preciso mexer a vírgula, que está aqui, ó, vírgula 0, eu preciso mexer ela 2 casinhas, 1, 2. E aí, esse número vai ficar reescrito como 23,56. Aí eu não posso esquecer da potência de 10, que vai ficar 10 ao quadrado, justamente como ele pediu. Então, olha só, ele queria que o N fosse igual a 2, positivo. Para isso, o que a gente precisa fazer? Andar a vírgula 2 casas para a esquerda. A vírgula se encontra aqui. Andamos ela 2 casas e aí ficou 234,56 vezes 10 ao quadrado, certo? Então, vamos fazer a letra B.
Letra B, ela fala assim, 0,8775 e ele quer um expoente menos 3. Olha só, B, 0,8775 e o expoente é menos 3. Para ficar negativo, eu vou ter que mexer essa vírgula aqui para onde? Para a direita, para ficar negativo. Quantas casas? 3. Então, eu vou ter que trazer essa vírgula para 1, 2, 3. Isso vai ficar 0,877,5. Esse zero não é importante, a gente tira. E aí, eu andei 3 casas, 1, 2, 3, para a direita. E aí vai ficar 877,5 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? C. Assim a gente tem um número enorme aqui, O expoente que ele quer é 7. Então aqui vai ficar vezes 10 a sétima. Para isso eu preciso andar, primeiro, como é positivo, eu preciso andar para a esquerda. Eu preciso andar 7 casas para a esquerda. Aí a gente vai contar, Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui vai ficar 45,6. Aí tem 0, 0, 0, 0, 0, que não é importante eu colocar. Então, fica simplesmente 45,6 vezes 10 a sétima é a letra C. Então, olha aqui, esse já é um número bem maior também, que já dá pra gente perceber que é bem mais fácil trabalhar com um número desse tamanho, com essa cara, do que com um número enorme desse jeito. Então, a gente vem agora, letra D, a gente tem o número 5. Ele quer que o expoente fique menos 5. Então, isso aqui vai ficar, Para aparecer menos 5, eu preciso mexer para a direita 5 casas. O número é 5,0. Eu preciso mexer essa vírgula. Aí a gente traz para cá, preciso mexer ela. 1, 2, 3, 4, 5. E olha só, cada casinha que você está mexendo, você vai acrescentando um 0 aqui, já que ele não deu nenhum número. Diferente desses aqui, a gente sabe quais são os valores que estão depois dos números. Esse aqui a gente só tem um 5. Então, vai acrescentando o 0. Aí a gente fica aqui, Andei a vírgula uma casa, era 5, ficou 50. Ele quer 5 casas, andei 1, 2, 3, 4 e aqui a gente vai andar 5 casas. Olha só, antes era 5, a vírgula se encontrava nessa posição, agora vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e aqui está a vírgula. Só que aí vai ficar vezes 10 elevado a menos 5. E aí a gente tem esse valor aqui, tá? Isso está em potência de 10. Letra E. Agora ele quer o expoente menos 3. De novo, menos 3, eu tenho que andar para a direita, igual a gente fez aqui com a letra D, só que agora eu preciso andar só 3 casinhas. Aí vai vir para cá, 1, 2, 3. Vai ficar 2,456 vezes 10 elevado a menos 3. Simplesmente isso. Letra F. Vai ficar, agora a gente quer 2 positivo, então a gente tem que andar para onde? Para a esquerda. Aí aqui também a gente vai acrescentando 0 para a esquerda. Aí vai ficar, eu preciso andar 2 casas para a esquerda. Então eu preciso trazer uma vírgula para cá, mais uma casinha. Então isso vai ficar 0,003921 vezes 10 ao quadrado. O que a gente fez? A vírgula estava aqui, 0,03. Opa, vai faltar um aqui, A vírgula se encontra nessa posição, 0,003. Anda 2 casas, andou uma, apareceu um 0, mais uma, apareceu um outro 0. Então, aqui vai ficar a vírgula, Antes ela se encontrava nessa posição, 0,03, e a gente mexeu 1, 2 casas para a esquerda e apareceu uma potência de 10 com o expoente 2. Então, olha só, é super tranquilo. Se não tem mais número para a esquerda, vai acrescentando 0. Se não tem mais número para a direita, vai acrescentando 0 também. E, de novo, esse nzinho aqui, é determinado. O valor dele é determinado pelo número de casas que você anda a vírgula. E se ele é positivo ou negativo, vai depender para onde você levou essa vírgula. Então, se você anda com essa vírgula 2 casas para a direita, você vai ficar com menos 2 lá em cima. Então, tranquilinho aqui, eu vou apagar para a gente ver pela próxima parte, agora a gente vê a notação científica.
Ó, então vamos lá, notação científica. Todo número, você já aprendeu potência de 10, todo número que está em notação científica, ele também está em potência de 10. Então olha aqui, ó, notação científica, o número, para estar em notação científica, ele tem que ser escrito dessa forma, tá? Tranquilinho, que é o número em potência de 10. Só que para eu poder dizer que esse número aqui está escrito em notação científica, a gente tem uma condição para esse Azinho aqui, ó. Esse A, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 9. Ou seja, vários dos números que a gente escreveu, como por exemplo, a gente fez 10 vezes 10 ao quadrado, a gente fez 1000 é igual a 10 vezes 10 ao quadrado. O nosso A é 10. Ele é maior do que 9, ele está fora desse intervalo de condição. Então, esse número aqui, ele está em potência de 10, mas ele não está em notação científica, certo? Então, olha só, todo número que está em notação científica está em potência de 10, mas nem todo número que está em potência de 10 está em notação científica. Para a notação científica, a gente tem essa condição, esse A precisa ser maior ou igual a 1, significa que aqui eu também não posso ter 0,8, por exemplo, e tem que ser menor do que 9. Tranquilo? Então vamos fazer alguns exercícios aqui, ó, para a gente colocar todos em notação científica. Olha o primeiro que a gente tem aqui, ó. Coloque os valores em notação científica e a letra A tem esse aqui pra gente. A gente tem um conjunto aqui de 3, 6, 9 zeros. Ele pede que a gente coloque em notação científica. Para colocar em notação científica, a gente precisa que a vírgula que se encontra aqui, ó. Primeira coisa, identifica o lugar da vírgula. A vírgula se encontra aqui, né? Tá aqui. Eu preciso agora deixar essa vírgula nesse ponto, tem que ser 3,0, tá? Eu não posso deixar. Olha quais são as minhas opções para mexer com esse número. A gente tem 3, mais 3 conjuntos aqui, a vírgula se encontra nesse ponto. Eu tenho algumas opções. Eu posso deixar, por exemplo, isso aqui como 30, eu posso deixar o meu A como 0,3, eu posso deixar o meu A como 300, só colocando aqui de novo para você, A vezes 10 AN. O meu A pode ser igual a 300, pode ser igual a 30, pode ser 0,3, pode ser 3.000, pode ser qualquer um. Só que ele quer que eu deixe em notação científica. Em notação científica, o meu A ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 9. De todos esses, o único que se encaixa é o que eu vou acrescentar aqui agora, que é o 3. Então, esse número aqui, eu preciso escrever ele como 3,0. O que significa que essa vírgula que está nessa posição, ela precisa passar para cá. Precisa vir para esse ponto aqui logo depois do 3. Aí, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, quantas casas eu preciso andar para deixar essa vírgula aqui do lado do 3? Então, olha aqui, ó, vamos lá. Ela está nessa posição, pulei 3 zeros, pulei mais 3 e mais 3. Ou seja, eu pulei 6 casinhas nesse caso. Então, aqui, ó, para deixar 3,0, vai ficar 10 elevado a... Opa, aqui foi, eu pulei 9 zeros. Eu pulei 9 zeros para a esquerda. Quando a gente vem para a esquerda, isso fica positivo. Então, esse número aqui em notação científica fica 3,0 vezes 10 a nona, certo? De cara dava já para a gente olhar também. Ó. Aqui eu tenho 3, já vou ter que andar a vírgula toda para cá, vou ter que passar por esses 9 números e aí fica 3,0 vezes 10 a nona. A letra B, olha aqui, ó. Vou trazer a letra B aqui para o cantinho. A gente tem 532,54 é igual a quanto em notação científica? Pelo exemplo que a gente viu aqui, para ficar em notação científica, eu tenho que deixar a vírgula aqui, ó, no 5,3. Não posso deixar depois do 3. Tenho que deixar entre o 5 e 3 para obedecer a condição. Então, isso aqui vai ser igual a 5,32, aí a vírgula não está mais aqui, ó, ela some, aí fica 5,4. Para fazer isso, ó, eu coloco um 10, eu andei a vírgula 1, 2 casas para a esquerda. Então, eu andei para a esquerda,
fica positivo. E andei 2 casas, coloco um 2zinho ali em cima. E aí a letra B fica 5,3254 vezes 10 ao quadrado. Letra C, tudo em notação científica. Letra C a gente tem 2.520,436. Quero deixar também notação científica. A mesma coisa, a vírgula vai vir para cá, ó, tem que ficar 2,5, aí 2, 0. Posso deixar os outros números também. Vezes 10. Aí, olha só, eu andei agora 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar um 3 aqui. E andei para a esquerda. Então, vai ficar um positivo. Aí, esses números aqui a gente pode deixar. A gente vem para a letra D. Aí, olha só o tanto de zero que a gente tem aqui. Imagina você fazer uma operação com esses números enormes, com todos esses números aqui. Já já a gente vai ver como é que faz a operação com os números em notação científica em potência de 10. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem 3, 6, 9 zeros também, mas esses outros dois, ele quer em notação científica. Então, a vírgula que está aqui, ela vai ter que passar para cá, vai ter que ficar 4,0. Ou seja, você vai ter que trazer a vírgula 3, 6, 9, 12 casinhas. Então, isso aqui vai ficar 4,0 no final, 4,0 vezes 10. Nós trouxemos 12 casinhas, certo? Para a direita. Para a direita, a gente coloca um negativo e aí a gente fica com 4,0 vezes 10 a menos 12. Então, todos esses números estão em notação científica. Esse aqui, ó, vamos supor que a gente deixe assim, 30 vezes 10 à oitava. Olha esses dois aqui, ó. Todos esses dois números, os dois números estão em notação, estão em potência de 10. Mas apenas esse de cima está em notação científica, certo? Os dois estão escritos em potência de 10, mas só esse aqui obedece a essa condição. Então, só ele está em notação científica. Esse aqui está simplesmente em potência de 10. Agora eu vou apagar aqui rapidinho para a gente ver as operações com as potências de 10. Então, antes da gente começar as operações, vamos ver só mais um conjunto de exercícios aqui, ó. Então, olha só, antes da gente ir para as operações, vamos fazer mais um exercício com notação científica. Os números que a gente viu da questão anterior, todos eles estavam escritos normalmente. Esses aqui já estão escritos em potência de 10 e a gente vai ter que passar eles para a notação científica. Então, antes a gente não tinha nenhuma potência lá, agora a gente tem. Aí vai ficar assim, ó, letra A, 12,36 vezes 10 a menos 4. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Para ficar a notação científica, essa vírgula tem que aparecer aqui, ó, tem que ficar 1,32. Isso aqui tem que ficar 23, não 32, 6. Então, eu tenho que trazer essa vírgula para cá e o número vai ficar 1,236. A potência já estava lá, 10 a menos 4. Só que eu acabei de andar a vírgula uma casa para a esquerda. Lembra, quando a gente anda a casa para a esquerda, vai positivo e eu andei uma casa. Então, eu vou acrescentar aqui, ó. O que eu ia colocar, que eu ia criar antes uma potência de 10, agora eu coloco aqui junto com o outro. Vou te explicar passo a passo por que isso acontece, ó. O que a gente deveria fazer? O 10 a menos 4 já estava lá. Como eu mexi a vírgula, o que a gente faz? Mexeu a vírgula, acrescenta uma potência de 10 ali. Potência de 10 como? Andei uma casa para a esquerda. Então, vai ficar mais 1. Por que eu coloquei direto ali naquela hora? Porque fica assim, ó. Eu tenho bases iguais, o que eu faço? Somo os expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 4 mais 1. Isso aqui vai ficar 1,236 vezes 10 elevado a menos 3. Menos 4 mais 1, repete o sinal do maior e aí faz a subtração. Então, a gente tem isso aqui, ó, 1,236 vezes 10 a menos 3. Então, quando já tiver uma potência de 10 no número, você simplesmente continua atuando com ele, acrescenta com ele. Aqui ficou mais 1. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. B,
a gente tem 256,376 vezes 10 a quinta. Para colocar em notação científica, isso aqui, essa vírgula vinha para cá. Aí vai ficar 2,56376 vezes 10 elevado a 5, que já estava lá. E agora eu vou acrescentar o que eu mexi, ó. Eu andei 1, 2 casas para a esquerda. Então vai ficar mais, porque eu andei para a esquerda, 2, porque eu andei 2 casas. Então isso aqui vai ficar 2,56376 vezes 10 elevado a 7, certo? Letra C. Aqui também notação científica, mas agora eu tenho que mexer para a direita. Então isso vai ficar 1,36 vezes 10 a nona. Mexi uma casa para a direita. Então vai ficar 9 menos 1. E isso aqui vai ficar 1,36 vezes 10 a oitava, certo? Letra D. Vou colocar aqui, ó. Letra D. A gente tem a vírgula nessa posição, para a notação científica ela tem que vir para cá, vai ter que ficar 8,12, já tenho o menos 3, só que para a vírgula vir para cá eu tenho que mexer o quê? Eu tenho que andar 1, 2, 3 casinhas a vírgula, então vai ficar 3, só que eu andei para a direita, ficou negativo, igual a gente fez aquela ali. Então vai ficar 8,12 vezes 10 a menos 6. Então, essa aqui é a resposta final. Então, caso o número já venha com a potência de 10, você simplesmente trabalha, acrescenta como se você fosse acrescentar normalmente. Só que você vai somar o que você antes criaria, você acrescenta ao expoente que já está, e aí você faz a soma. Certo? Aí agora a gente vê a potência de 10. A gente vê as operações com as potências de 10. Ó, então, vamos lá. Por que a gente usa a potência de 10? Potência de 10 é justamente para poder diminuir os números que são muito grandes para que a gente possa fazer operações com eles, para que facilite essa operação. Então, agora que a gente mudou a cara dos números, a gente precisa saber como que a gente vai somar, como que a gente vai multiplicar quando eles são daquele jeito, porque tem algumas regrinhas específicas. E aí a gente vem agora, como que a gente soma e subtrai números que estão em potência de 10. A notação científica, como a gente já viu, são números em potência de 10, mas que são usados geralmente em trabalhos científicos, artigos científicos, para que os números possam ser escritos num padrão, tá? Então, olha aqui, ó, soma e subtração. Soma e subtração é um pouquinho mais chatinho, a gente vai ver nos exemplos. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, eu tenho o número A vezes 10 elevado a B e eu quero somá-lo ou subtraí-lo com o número C vezes 10 elevado também a B. Aí eu posso fazer tranquilamente, ó, o que eu faço? Isso aqui vai ser igual a A, aí se eu quero somar ou subtrair com C vezes 10, e aí eu repito, ó, essa potência. Então, olha só, eu tenho o número A vezes 10 AB, quero somar ou subtrair com C vezes 10 AB. O que eu faço? Eu repito essa potência de 10 aqui, coloco ela para cá em evidência, e aí eu somo ou subtraio os números que estão aqui, A e C. E aí fica tranquilo. Olha a regrinha, olha, presta atenção aqui. Eu tenho expoentes iguais, então para somar ou subtrair, eu preciso que os expoentes sejam iguais. Se eu tiver aqui D, por exemplo, aí eu não posso fazer a soma. O que eu preciso? O que eu vou ter que fazer? Transformar esse expoente, deixar ele igual aqui o B, e aí sim eu posso aplicar a regra. Essa é a regra, eu só posso usar com expoentes iguais, tanto para subtração quanto para soma. Vamos ver agora de multiplicação e aí depois a gente faz uns exemplos que fica aí mais claro para você e fica mais tranquilo. Então, olha só, regra para multiplicação e divisão. Primeiro, multiplicação aqui, ó. Imagina que eu tenho o número A vezes 10 elevado a B e eu quero multiplicar ele por um número C vezes 10 elevado a D. Se eu quisesse somar esses dois números, a gente já sabia que de cara não ia poder, porque a gente tem expoentes diferentes. Mas na multiplicação e divisão isso não é um problema. O que a gente vai fazer? Ó? Junta esses dois, A vezes C
como está todo mundo multiplicando, não importa aqui, ó, vai ficar A vezes C. Aí a gente tem vezes 10 elevado a B, vezes 10 elevado a D. Juntei todo mundo, tirei o parêntese e a multiplicação e reagrupei. O que eu posso fazer? Ó? Vou colocar agora esse parêntese, aí vai ficar A vezes C, vezes 10. Eu tenho duas potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Essa é a regrinha final. Não se preocupa com o passo do meio. Essa é a regrinha da multiplicação. Se você quiser multiplicar dois números escritos em potência de 10 ou em notação científica, você pega os números, os A's, e multiplica eles, e aí repete a potência de 10 somando os dois expoentes. No exemplo vai ficar mais claro para você. A divisão, o que a gente faz? Ó, agora eu tenho um número A vezes 10 elevado a B, e eu quero dividir ele por C vezes 10 elevado a D. De novo, diferente da subtração e da soma, isso aqui não tem problema. O que a gente faz? Divido A por C, ó, vai ficar A dividido para C, vezes 10. Aqui a gente fez a mesma coisa, ó. 10 dividido para... A gente vai ter 10 elevado a B dividido para 10 elevado a D. O que a gente faz? Vai ficar B menos D. Porque a gente vai ter essa situação, é isso aqui, ó. A vezes 10 elevado a B, dividido para C vezes 10 elevado a D. Aí, como é uma multiplicação, eu separei para vocês, ó, em duas frações. Aí a gente fica com A dividido para C, que é isso aqui, vezes 10 elevado a B sobre 10 elevado a menos D. Como é que a gente resolve ele? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, aqui em cima fica B menos D. E essa aqui é a regrinha geral da divisão. Então, se você quer multiplicar, você soma os expoentes e se você quer dividir, você vai fazer a subtração. Aí vamos fazer aqui, vou apagando aqui para vocês, e a gente faz um exemplo, alguns exemplos de soma de todas as operações, que aí fica um pouco mais claro para você. Primeiro exemplo, a gente tem uma multiplicação aqui, ó. Estou multiplicando 8,0 vezes 10 à quinta por 2,0 vezes 10 a 19. Como é que a gente vai fazer? Ó? Qual é a regrinha? Isso aqui, ó, esses são os dois números que a gente tem e a gente vai multiplicar eles. Ó, vai ficar 8,0 vezes 2,0. E aí o que a gente faz? É multiplicação, pego, repito a potência de 10 e multiplicação a gente soma os expoentes. Então vai ficar 5 mais 9. E o resultado disso aqui, ó, aqui vai ficar 16 vezes 10 elevado a 14. Aí acabou. Só que olha só, aqui ele está a resposta em potência de 10. Já pergunto para você, está em notação científica? Não está em notação científica. O meu A vale 16, ele está fora do intervalo. Então, para deixar no final em notação científica, a vírgula que se encontra aqui, ó, isso é um 16,0. Essa vírgula vem para cá, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a, eu já tenho o 14, como eu andei uma casa para a esquerda, eu somo com 1. Então, isso vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a 15, certo? Letra B. Agora, a gente tem de novo uma multiplicação e agora a gente vai ter 24 vezes 16, certo? Como é que a gente vai pegar? Aqui a gente vai juntar 24 vezes 6, junto também as potências de 10, que vai ficar 10 elevado a 11. Aí, olha aqui, ó, vai ficar 11 mais menos 20, porque agora o meu expoente é negativo, certo? Então, toma cuidado aí. Agora, a gente fica com 24 vezes 6, ó, vamos fazer aqui. 6 vezes 4 vai ficar 24, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, 24 vezes 6 vai dar 144. Tudo isso vezes 10 elevado a 11, mais com menos fica o próprio menos, então a gente vai ter 11 menos 20, que vai ficar, a gente repete o sinal do maior e faz a subtração, que vai ficar elevado a menos 9. De novo, a gente tem aqui o número em potência de 10, mas não ainda em notação científica. E aí a gente pode deixar ele em notação científica andando duas casas aqui
para esquerda, vai ficar 1,44 vezes 10 elevado a menos 9. Andamos para a esquerda 2 casas, então vai ficar mais 2. Então, no final, o resultado vai ser menos 7. Próxima. Agora a gente tem de divisão. 8 vezes 10 a quinta dividido para 2 vezes 10 a nona. Então, a gente tem 8 dividido para 2, é o que a gente vai fazer. 8 dividido para 2 vezes 10 a quinta dividido para 10 a nona, que a gente faz assim, subtraio os expoentes, simplesmente. 8 para 2 a gente fica com 4 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Então, eu multipliquei, eu dividi esses dois números e subtraí os expoentes. Aqui a mesma coisa, somei. Próxima de divisão, aqui fica 4 vezes 10 a menos 4. Aqui vai ficar 24 dividido para 3 e a gente pode colocar direto. Aí vai ficar 8 vezes 10. Subtrai os expoentes, aí olha só, eu tenho 11 menos o outro expoente, só que o outro expoente vale menos 20. Então, bastante cuidado quando você tem expoente negativo, porque isso aqui, vai ficar mais, menos com menos mais, e a gente tem o 20, vai ficar 31. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes 10 elevado a 31, certo? Próximo, agora a gente tem uma soma, e presta bastante atenção aqui na soma com a gente, Vou até limpar aqui para você. Olha só. Aqui a gente vai ter que mexer no expoente. Isso significa que para mudar o expoente a gente já sabe como é que a gente faz, a gente mexe a vírgula. Então a gente vai ter que mexer a vírgula também, olha aqui, vamos responder ela aqui. Eu tenho 8 vezes 10 a quinta, quero somar com 2 vezes 10 a menos 2. Eu tenho que deixar esses expoentes iguais para poder fazer essa soma. Eu não posso somar 8 com 2, aí fica 10 vezes 10, e aí não sei o que você pretende fazer no expoente. Mas não pode somar direto. Você tem que mexer esse aqui transformando ele para 6, ou transformar esse 6 aqui para 5. Eu vou mostrar as duas formas para você. Primeira forma, eu vou transformar esse 5 para 6. Então, para eu transformar esse 5 para 6, tem que aparecer um mais 1. Para aparecer mais 1, o que eu preciso fazer com essa vírgula? Vou colocar aqui de novo para você. Quando a gente mexe para a esquerda é positivo, quando a gente mexe para a direita é negativo. Então, olha só, para aparecer positivo, eu tenho que mexer para onde? Para a esquerda. Uma casa para a esquerda. Então, essa vírgula está aqui, vai ficar 0,8 vezes 10. Aí aqui eu somo, vai ficar elevado a 6, mais 2 vezes 10 elevado também a 6. Aí agora a gente pode somar. Isso aqui vai ficar igual a 2,8 e eu repito a potência de 10. Simplesmente isso. Isso aqui nada mais é do que a gente colocar isso aqui em evidência. Perceba que eu posso, como eu tenho 10 a sexta no primeiro termo e 10 a sexta no segundo termo, eu posso colocar ele em evidência. Aí fica o que a gente faz, que é 0,8. Eu tiro o 10 a sexta, coloco aqui fora. Desse lado sobra 0,8, desse lado sobra o 2. Então, por isso que ele precisa ser sempre igual, porque se a gente tiver aqui 5, eu não posso colocar em evidência dessa forma porque não é o mesmo número. Então, tem que ser igual justamente porque o passo que a gente faz aqui é colocar em evidência e somar. E aí, encontramos o valor da soma, 2,8 vezes 10 a sexta. Ou, como eu falei para vocês, a gente poderia também deixar isso aqui a quinta e transformar esse aqui no número 5. Para isso, eu preciso colocar um menos 1. Se é menos 1, eu preciso mexer, o outro vai ficar igual, deixa eu trazer mais para baixo, segunda, o outro fica igual, que é 8,0 vezes 10 a quinta, só que eu vou somar agora com outro número. Para aparecer menos 1, olha, a gente tem que mexer para a direita, uma casa. Então, isso aqui está 2,0, mexe para a direita, vai ficar 20 vezes 10, subtrair 1, ficou a quinta. Então, isso aqui vai ficar, soma esses dois, coloca em evidência o 10 a quinta, aí fica o 10 a quinta aqui em evidência, e a gente soma o 2 com 8, que fica 28. Aí você fala,
Aqui a gente achou 2,8 e aqui a gente achou 28. A gente encontrou resultados diferentes para a mesma soma? Não, a gente não encontrou. Preste atenção que se a gente mudar e transformar esse 5, deixar em 6 igual esse aqui, a gente vai encontrar um 2,8. Da mesma forma que você se mexeu o 6 para transformar no 5, encontra o valor 28, certo? Então vamos agora para a letra F. Vamos fazer essa subtração agora. 15 vezes 10 a menos 14, menos 2,0 vezes 10 a menos 13. Então, você decide também qual que você quer mudar. Eu prefiro mexer sempre com o maior, deixando ele igual o que está menorzinho, que aí vai ficar assim, ó. Está menos 14, eu quero deixar menos 13, então eu tenho que somar com 1. Para eu somar com 1, a gente tem que mexer para a esquerda e ali vai ficar uma casa, 1,5, vezes 10 elevado a menos 13, somei lá, menos 2,0 vezes 10 a menos 13 também. Então, isso aqui vai ficar, a gente faz a subtração, repete esse aqui, que fica 10 elevado a menos 13, e aqui vai ficar menos 2,0, vou colocar bem aqui para você ver por passo, 1,5 menos 2,0. Repito o sinal do maior, que vai ficar menos, e faço a subtração, que sobra 0,5 vezes 10 a menos 13, negativo. Ou em notação científica, fica 5 vezes 10 elevado a menos 14, certo? A questão não pediu para colocar em notação científica, então nesse caso não é obrigatório, mas fica atento. Aí a gente faz aqui a última alternativa, rapidinho, que é uma soma. Olha só. 30 vezes 10 a quinta, mais 10 vezes 10 a quarta. Como é que a gente faz isso aqui? Vou mexer no 5 também. Para deixar ele a quarta, eu preciso colocar 1 menos 1. Ou seja, eu mexo para a direita uma casa. Então, isso aqui vai ficar 300, porque eu vou mexer para cá. A vírgula está aqui, eu vou andar ela uma casa para a direita. Então, vai ficar isso aqui, 300,0. 300,0 agora é vezes 10 a quarta, mais 10 vezes 10 a quarta. Agora, como eles estão com o mesmo expoente, eu posso somar esses dois, que vai ficar 310 e repito a base. E aí a gente tem 310 vezes 10 a quarta e a gente pode mexer para deixar em notação científica, certo? Então, olha só, guarda com você. Subtração e soma. Para você efetuar a operação, você precisa de expoentes iguais, só com expoentes iguais. Soma e subtração, só com expoentes iguais. Multiplicação, faz a multiplicação normal e soma os expoentes, eles podem ser diferentes. Divisão, você subtrai o expoente, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui umas questões de equação do primeiro grau, que a gente olha assim, é super tranquilo, todo mundo sabe fazer, mas eu sei que alguns de vocês têm dificuldade, então vamos fazer isso aqui passo a passo. Vamos resolver umas duas questões desse caso, tá? Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tirar o MMC. A gente quer a intenção é encontrar a solução disso aqui. A gente quer encontrar o valor de x que satisfaça essa equação. Qual é o x que eu tenho que colocar aqui que isso aqui vai dar igual a 9? Então, para isso a gente precisa descobrir o valor de x, então a gente precisa deixar ele sozinho. Então, todo mundo que acompanha ele a gente vai ter que tirar. Só que como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que tirar o MMC de 3 e 2. O que a gente faz? Se você tem dificuldade de tirar o MMC, olha aqui e presta bem atenção. Coloco o primeiro denominador, coloco uma vírgula e aí coloco o segundo denominador. Se você tiver mais, vai colocando o número que você precisar. E a gente vem aqui. Aí você vai procurar agora o menor número que você pode multiplicar um deles aqui. 1 não vai fazer nenhuma diferença se a gente multiplicar por 1. Mas se eu multiplicar por 2, esse aqui já vai dar um número inteiro. 3 não vai dar um número inteiro, vai dar 1,5. Se não der um número inteiro, então repete o 3. Mais 2 dá um número inteiro. 2 dividido para 2 fica 1, então a gente tem isso aqui. Agora, o próximo menor número é 3. Então, 3 dividido para 3 vai ficar 1, e aqui a gente tem 1. A intenção aqui desse passo do MMC é deixar todo mundo aqui escrito como 1. Então, todo mundo aqui no final tem que ser 1. E o que você colocou aqui do lado direito para chegar nisso aqui
você multiplica, ó. 2 vezes 3 vai ser 6, então 6 é o seu MMC. 6 é o valor que você vai colocar aqui, ó, no denominador, substituindo essas duas frações. Aí o que você faz agora? 6 dividido para 3 vale, olha só, você divide 6 por 3, que vale 2. E o resultado você multiplica pelo numerador. Então, divide o valor do MMC pelo numerador e esse resultado você multiplica pelo numerador. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Aqui vai ficar 2 vezes 2x mais 2, mais 6 dividido para 2 é 3, vai ficar 3 vezes o numerador, que é 3x menos 5, tudo isso igual a 9. Aí, olha só, a gente vem fazendo aqui, ó. Vamos abrir, 2 vezes 2x fica 4x, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 3x fica 9x, menos 3 vezes 5 é 15. Tudo isso dividido para 6 vai ser igual a 9. Aí eu vou passar aqui para o outro lado, ó, a gente vem aqui, vai ficar agora 4x, vou passar esse para o outro lado e resolver o numerador. 4x mais 9x, junto todo mundo que tem x, vai ficar 13x. 4 menos 15 vai ficar menos 11. Então, a gente repete o sinal do maior e faz a subtração. X, 13x menos 11, e isso dividido para 6 vai ser igual a 9. Então, isso aqui vai ficar 13x menos 11 vai ser igual. Esse que está dividindo, a gente vai passar para cá multiplicando, que na verdade a gente vai multiplicar os dois lados por 6. E aí, por isso, esse 6 aqui some desse lado da equação e aparece aqui. Vai ficar 9 vezes 6, que vai ficar 54. E a gente vai ter 13x, vai ser igual a 54 mais 11. Então, x vai ser igual a 54 mais 11, a gente fica com 65. Dividido para 13, o valor do nosso x é igual a 5. 5 vezes 13, aqui é um 13. 5 vezes 13 vai dar o 55, só para você acompanhar. 3 vezes 5, 15, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, 65. Então, a nossa alternativa é a letra D. E agora eu vou apagar aqui o quadro e passar para outra questão para você. Ó, então, vamos lá, mais uma questão aqui de solução do primeiro grau. Olha aqui, solução de equação do primeiro grau. Quer saber qual desses valores verificam essa equação, qual deles satisfazem? Então, olha aqui, ó. Primeiro, eu vou pedir para você que nessa aqui em especial, depois que a gente já fez a primeira, você dá um pause aí no seu vídeo, tenta fazer isso aqui sozinho. E aí, desenvolve, faz tudo, depois que achar o resultado, dá o play de volta e vem conferir a resolução, tá? Então, vamos lá. Aqui eu peço que você tenha muita atenção com os sinais. Olha só. Aqui da mesma forma, aqui a gente tem vários caminhos para seguir. Você pode juntar todo mundo que tem x primeiro, ou você pode tirar o MMC da forma que tá, você escolhe como você começa. Eu vou começar assim, ó, tirando o MMC dos dois lados. Eu tiro o MMC primeiro aqui, ó. O MMC, nesse caso, vai ser 2 e 1. Aí você fala, poxa, mas não tem outro denominador para a gente tirar o MMC. Tem sim, tem o próprio 1 aqui. A gente vai tirar o MMC entre 2 e 1. E aí já vai ser o próprio 2, ó. Você só coloca o próprio 2, tá? Quando tem só um número, já é ele mesmo. Então vai ficar 2 dividido, aqui é 1, né? Então vai ficar 2 dividido para 1, 2, vezes 1, 2. Menos, e aqui presta muita atenção, é menos, puxar mais para cá, 2 dividido para 2 é 1, aí vai ficar 1 vezes tudo isso aqui. Esse menos, ele tá valendo para toda essa fração, tá? Então, muito cuidado. Isso aqui não é... Você não vai colocar aqui menos x menos 1. Não, não, não. Porque esse menos, ele multiplica tanto o x quanto o menos 1. Então, o que vai ficar? Ó, vai ficar menos, voltando. 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes tudo isso aqui. Vai ficar x menos 1. Coloco dentro do parênteses e aí depois a gente vai ver que vai ficar menos x mais 1. Isso tudo vai ser igual a... Aqui também o MC vai ficar 3. 3 dividido para 1, 3. 3 vezes x, a gente vai ficar com 3x em cima. E de novo a gente tem um menos aqui.
Aí vai ficar 3 dividido para 3 é o próprio 3. Esse menos vale para todo mundo que está ali em cima. 3 dividido para 3 é 1. A gente vai ficar com 1 vezes tudo que está aqui em cima e sobra isso aqui, x mais 2. Agora esse sinal, você já percebeu que ele vale para todo mundo? Então isso aqui vai ficar 2 menos x mais 1 sobre 2 vai ser igual a 3x menos x menos 2 sobre 3. E aí a gente pode multiplicar meio pelos extremos. Então a gente vai ficar aqui em cima, ó, vai ficar 2 mais 1, vai ficar 3 menos x. E aí a gente multiplicou meio pelos extremos, ó. Eu multipliquei tudo isso aqui por 3. Isso vai ser igual a 2 vezes isso aqui que está aqui em cima, ó, que vai ser 3x menos x é 2x e sobra o menos 2. Aí a gente abre aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 3 vezes menos x, menos 3x. Isso aqui vai ser igual 2 vezes 2, 4x, menos 2 vezes 2x, agora 2 vezes 2, 4. Aí a gente vai ficar, ó, vou juntar quem tem x e vou deixar quem não tem x separado. Aqui a gente vai ter 4x, vou deixar 9, esse vem para cá 4, e aqui fica 4x, esse vem para cá mais 3x. Então isso aqui vai ficar 7x, que é igual a 13. Aí agora a gente tem 13 sobre 7. Então, com esse último exercício, a gente encerra aqui a nossa parte de equações de primeiro grau, soluções das equações de primeiro grau, e encerra também a nossa parte 1 da aula de nivelamento. Foi um prazer ter aqui vocês, e na próxima aula a gente vê a parte de unidades e sistemas de medidas. Tchau, tchau, até a próxima aula.